eu sou Emanuel Carrilho e fui diretor do IQISC de 2018 a 2022. Os bastidores foram bem interessantes. Primeiro que não teve muito bastidores, né? Mas estava chegando a proximidade das eleições e, claro, já era professor titular, então automaticamente seria intitulável de concorrer, mas e a gente fica nessa dilema entre pegar essa grande responsabilidade e continuar fazendo pesquisa e dando aula, que é o que a gente gosta, né? E num dado dia, estava caminhando eu com os meus botões, né, descendo a escadaria que desce do gramado do campo de futebol em direção à Química, e descendo a escadaria, na minha cabeça eu tomei a decisão: quer saber? Não vou pensar mais nisso, não vou entrar nessa e fim de papo. Cheguei na minha sala, sentei, comecei a trabalhar. Bateu a porta o professor Hamilton e o professor Edson de Cianelli, falando: precisamos falar com você. E aí, né, por um arrazoado por A mais B, achamos que você tem que ser o candidato a diretor, você tem que ser o diretor para um balanço não de forças, mas um balanço entre os dois departamentos e a alternância da política, que é uma prática salutar no Instituto, já que temos os dois departamentos. Então, né, nessa reunião, me convenceram que eu deveria ser candidato a diretor, e aí convidei o professor Hamilton a ser o candidato a vice-diretor, e como uma chapa nos lançamos a candidatura. Eu assumi como um desafio e ver, né, sem muita expectativa, com algum desejo de fazer algumas mudanças, implementar alguns procedimentos, mudar um pouco de filosofia. Então tivemos um projeto, fizemos um programa de gestão, né, eu e o professor Hamilton, e tentamos seguir a tabela, né, tudo que propomos. Né, não tenho a estatística, mas conseguimos completar uma boa parte dela. Olha, sem dúvida nenhuma, gestão de pessoas é muito complicado, né, porque tem, né, todo o espectro de A a Z, de 0 a 100%, do humor das pessoas, o estilo de pessoas, né, a proatividade, né, correspondência e tudo mais. Então, a gestão de pessoas é a parte mais difícil da gestão de um modo geral. Mas, na minha em particular, foi a pandemia, né? Então, eu tenho uma pandemia no currículo, e eu acho que o resultado foi muito bom, apesar de não ter sido, claro, não ser bom a pandemia em si. Eu acho que a comunidade respondeu bem, sem grandes estresses. Tivemos reuniões definindo quais seriam as estratégias, definindo, né, os protocolos. Então, dentro do que estava a nosso alcance, fomos executando administrativamente, né? Os alunos foram para suas casas, os professores, né, quase que imediatamente adotaram as atividades remotas, a administração também. O staff da informática ajudou muito em gravação de aula, realizamos experimentos, né, fomos para o laboratório, realizamos experimentos, gravando transmissão ao vivo de experimento. Foi uma época de grande desafio e bacana de enfrentar, né? O desafio tecnológico, não epidemiológico. A reativação, quer dizer, ainda não está concretizado, mas a gente conseguiu desenterrar ou desengavetar alguns processos, principalmente de infraestrutura, né? Um processo de construção de um almoxerifado, depósito de resíduos e um anexo ao prédio no campus 1, no campus 2, na área 2 do campus, né? Então, isso está em processo hoje em dia. Também desengavetamos um processo do edifício Q3, que é um edifício administrativo e de pesquisa, ao lado do Q1, que ficou por muitos anos, né, somente embaixo da terra.
Então agora está em andamento, né, a retomada de documentação, planejamento, e com isso são coisas que eu fico muito feliz de ter posto a discussão. Num assunto correlato, gostei o quanto a gente avançou na comunicação da ciência, né? Praticamente de zero a ter um departamento de comunicação, ter equipamentos à disposição para fazer esses podcasts, entrevistas e gravação de aula, material didático. Quando eu era coordenador da pós há muito tempo atrás, muito antes de ser diretor, eu já tinha o desejo de todos os seminários da pós-graduação que o programa convidava palestrantes, eu desejava que esses seminários fossem transmitidos online em tempo real. Isso foi 2010, 11, 12, então muito tempo antes da pandemia, 10 anos antes da pandemia. Eu já tinha esse desejo. E agora, pela pandemia, materializamos esse desejo. Então são pequenas coisas que a gente vai postulando ao longo do caminho, tentando mudar. Agora estou envolvido na agência USP de inovação, onde a gente está discutindo muito sobre leis. Tem um novo marco legal da inovação, a gente querendo mostrar para a Universidade de São Paulo, que é sabidamente clássica, sempre foi voltada para a pesquisa fundamental, mas mesmo sendo categorizada como uma universidade de pesquisa básica, é a universidade que mais inova, é a universidade que mais empreende, é a maior e, por muitos parâmetros, é a melhor. Então, a gente tem somente esse processo difusional, né? Alguns colegas aqui e lá empreendem, inovam e já coloca a USP pelo seu tamanho na posição de liderança. Imagine se a gente conseguisse mudar a cultura, para que todo mundo tenha em mente que é possível inovar, é possível empreender, a lei permite, a lei estimula, porque o país precisa disso, né? Isso aqui empreender e inovar é questão de criar renda, criar emprego, criar imposto que vai sustentar a universidade. Então a gente tem cada vez facilmente de mostrar quanto que retorna de impostos para o governo quando a gente consegue fazer uma transferência de tecnologia, inovar, fazer uma pesquisa aplicada onde tem aumento de produção, aumento de capital para as empresas. No meu grupo já saíram 5 empresas, né? Então eu faço a minha parte estimulando os alunos e estamos no momento criando a 5ª empresa, né, com um convênio sendo estabelecido, sendo firmado, produto de uma patente de alunos anteriores. Nessa linha de pesquisa trouxe mais alunos, a aluna vai defender entre novembro e dezembro e já está com o projeto PIP Start, modalidade Start aprovada, e para esse projeto da FAPESP ser assinado precisa ter o convênio junto com a universidade, então já está um convênio assinado, termo de outorga emitido pela FAPESP. Então vamos começar uma nova experiência de ter um convênio com uma empresa de inovação nascente, né? Uma spin-off por definição. Parabenização pelos 30 anos, né, do nascimento legal do IQISC como uma unidade independente da Universidade de São Paulo. É um marco, né? Remete a 50 anos, mais ou menos, do Instituto de Física e Química de São Carlos, como essa comunidade. Então, os departamentos são mais velhos do que a própria unidade. E, claro, né, os nossos antecessores, ou os antepassados acadêmicos, né, os fundadores de tudo isso dentro da Escola de Engenharia, que tem 70 anos, e a Universidade de São Paulo 90, então é tudo muito novo. Para os próximos 30 anos, eu espero que o IQISC continue sendo a referência, porque já é uma referência no país, nas últimas avaliações da CAPES, como das melhores avaliações do sistema, e que sejamos liderança em algumas áreas, como sempre fomos, por exemplo, em energia, eletroquímica,
sabidamente, um dos pioneiros em termos de química analítica em algumas áreas, e que passe não só a ser uma referência nacional, mas que ganhe muito mais em internacionalização, que quis que seja reconhecido mundialmente como um centro de excelência. Dentro desses rankings que a USP está em torno das 100 melhores do mundo, há cursos entre as 50 melhores, há cursos entre os 25 melhores, e não lembro se era odonto, foi num dos rankings, era o melhor curso, né, do mundo. Então, que a química nossa seja reconhecida como uma das melhores do mundo.